O salário mínimo deveria ser um crime. Se você quer entender um pouco mais desse meu pensamento um tanto controverso, aproveita, fica aqui nesse vídeo, já aproveita, dá aquele like bem aqui, entendeu? Para ajudar esse canal a crescer. Se de repente você não gostar do vídeo, foi até o final do vídeo e não gostou, simplesmente tira o like, tranquilo, deixa seu comentário indicando por que você não gostou ou por que você gostou, que isso vai ter uma troca muito bacana. Mas vamos lá, vamos entender aí o porquê desse meu pensamento que o salário mínimo não é uma coisa tão boa. A primeira coisa que você precisa entender é que assim, o salário mínimo ele ajuda a criar uma barreira de entrada para pessoas que não estão no mercado de trabalho. Mas aí você pode dizer, mas Bruno, o salário mínimo ajuda com que as empresas não explorem tanto as pessoas que estão trabalhando nessas empresas, dá um salário digno, porque o salário mínimo hoje de repente já é muito baixo, e de fato é muito baixo, porque as coisas só aumentam por conta da inflação, e realmente aí quem ganha o salário mínimo não dá para fazer praticamente quase nada. Mas pense comigo, tem muita gente que não está ganhando nem o salário mínimo, né, e gostaria de entrar no mercado, e isso acaba gerando uma barreira de entrada para essas pessoas. Entenda o seguinte, boa parte, a grande parte, na verdade, da contratação de pessoas, né, de empregados no Brasil, não são das grandes empresas, são dos pequenos comércios, né, o comércio de bairro normalmente. Então o que acontece? Você tem um pequeno comerciante que tem o seu pequeno negócio. Então assim, para ele gerar, né, um faturamento que gere um lucro, que consiga pagar um funcionário é muito complicado. Então de repente ele até precisa de um funcionário para trabalhar com ele, mas ele não está disposto ou não tem caixa suficiente para chamar esse funcionário pagando o mínimo. Então imagine a seguinte situação, vamos lá colocar um evento prático, uma situação hipotética aqui, mas que acontece muito. Imagine que o João perdeu o emprego e resolveu de repente montar uma barraquinha de cachorro quente, né? Ou um carrinho de cachorro quente. O negócio dele vai até bom, tal, ele precisa de alguém para ajudar ele, um auxiliar, de repente, um auxiliar de cozinha, ou de repente um chapeiro para ajudar ele a fazer os cachorro quentes, de repente fazer alguns hambúrgueres. Pense na seguinte situação, ele vai contratar alguém para fazer hambúrguer, ele quer implementar um pouquinho mais o negócio dele, além de cachorro quente, colocar hambúrguer. Só que vamos supor que o salário mínimo seja R$ 1.000. Para começo de conversa, assim, o salário da pessoa é R$ 1.000, né? Do trabalhador é R$ 1.000. Só que pro João, que ele digamos assim, é um empresário, dono da barraquinha, esse funcionário vai custar R$ 2.000. Por quê? Ele vai ter que pagar os encargos sociais, vai ter que pagar férias, 13º, vai ter que pagar vale-refeição, vai ter que pagar vale-transporte. Então, para começo de conversa, o salário mínimo, né, que da vaga que ele está abrindo, não vai ser apenas R$ 1.000, ele vai ter um custo de R$ 2.000. Só que assim, pense da seguinte forma, será que ele vai conseguir faturamento, ele vai conseguir produzir hambúrguer suficiente para pagar esses R$ 2.000, que é os 1.000 do salário mínimo mais o restante, que são os encargos e os benefícios? Então vamos supor que ele vai produzir hambúrgueres, vamos supor que cada hambúrguer vai ser cerca de R$ 20. Então, para ele conseguir apenas faturar R$ 2.000, o João vai precisar vender 100 hambúrgueres no mês. Isso sem contar o custo do pão, do hambúrguer, do tomate, do gás, do combustível do carro dele, se ele for um empreendedor ou de repente do aluguel. Então, assim, para começo de conversa, precisa só para pagar o salário mínimo, ele vai precisar aí de cerca de 100 hambúrgueres. Mas vamos supor que o custo do hambúrguer seja metade, então ele gaste R$ 10 para produzir o hambúrguer, né? Então, para começo de conversa, assim, não são apenas 100 hambúrgueres que ele vai precisar vender, ele vai precisar vender 200 hambúrgueres por mês para pagar o salário mínimo dessa pessoa que ele vai contratar. Mas vamos dizer o seguinte, caramba, ele ainda não vende 200 hambúrgueres por mês, ele vende apenas 100. O que ele pode fazer? Ele vai contratar alguém por de repente 500, 600 ou 700 reais? Não, ele vai ficar sem contratar alguém, de repente vai ter na rua alguém precisando trabalhar, de fato, né? Pessoa já há muito tempo desempregada, ou de repente uma pessoa que seja um jovem aprendiz, né? Uma pessoa que esteja saindo do colégio, queira trabalhar, mostrar serviço, aprender, né? E ele não pode contratar essa pessoa, por quê? Basicamente porque existe essa barreira do salário mínimo, né? Então assim, ele não consegue produção suficiente que dê lucro e que com esse lucro ele possa pagar esse funcionário. Então, quando a gente coloca o salário mínimo, acaba tendo essa barreira. Então, assim, ele não tem capital suficiente ainda para contratar alguém pelo mínimo, mas ele, por obrigação da lei, ele não pode contratar ninguém ganhando um pouco menos. Agora imagine a situação hipotética de não existir o salário mínimo e ele produza os 100 hambúrgueres por mês ao invés de 200.
De repente ele vai achar um rapaz bacana, legal, que não tem muita experiência, de repente é nos seus 16, 17 anos, que quer aprender. E ele vai negociar, poxa, esse rapaz ele mora com os pais, ele não tem despesa fixa e ele quer uma oportunidade para aprender, né? Então assim, esse rapaz ele vai aceitar receber de repente R$ 600 para produzir, né, ajudar a produzir esses 100 hambúrgueres por mês, né? Então assim, ele vai entrar no mercado, ele tem a oportunidade de entrar no mercado, vai começar a aprender essa nova profissão e de repente o João, que é o dono da barraquinha e é o empresário, dono da barraquinha aí de cachorro-quente de hambúrgueres, vai falar, poxa, eu gostei de você, você está produzindo bem, eu vou aumentar seu salário. Vamos supor que de repente o João acha alguma empresa melhor para ele trabalhar, alguma barraquinha do lado, né? Mas ele está produzindo bem. De repente de 100 hambúrgueres passou para 200 e agora são 300. Aí o João, que é o dono da barraquinha, vai falar assim, não, peraí, eu posso te pagar até um pouco melhor, João. Não vou te pagar nem o que era o mínimo, vou te pagar R$ 1.200 ou R$ 1.300 porque você está produzindo bem, eu estou satisfeito com o seu trabalho e você está indo bem. Então, assim, o salário mínimo, ele acaba sendo uma barreira de entrada para quem mais está precisando entrar. Então, entre o salário mínimo e quem não tem nada, o salário mínimo sempre vai ser zero, né? Porque, na verdade, quem consegue entrar no mercado normalmente é quem já tem um pouco mais de capacitação naquela área, e quem não tem capacitação nenhuma, quem de repente poderia se sujeitar até ganhar um pouco menos para poder crescer e mostrar trabalho e crescer ao longo dos meses, acaba não podendo. Então, assim, ele acaba sendo ruim por conta disso. Vocês entenderam? Deixa aqui no comentário aqui qual que é a sua opinião sobre isso. Você concorda? Você discorda? Que é muito importante para o crescimento do canal e todo mundo trocar ideia junto. Valeu, obrigado!